A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um momento de profunda reflexão e oração aqui no canal Jesus e Eu. Sábado, 9 de agosto. Amados irmãos, que Deus esteja com você onde quer que você esteja agora. Que Ele guarde a sua casa, guarde a sua família e guarde principalmente o seu coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem um recado especial para a sua vida neste sábado. Não é uma mensagem qualquer, não é apenas mais uma oração. É uma palavra de vida, uma semente de esperança que o Pai quer plantar no solo do seu coração. Então te peço, respire fundo, acalme a sua alma e se conecte com o céu. Deixe de lado por alguns instantes a ansiedade, a preocupação, o cansaço, as preocupações que roubam sua paz, sua atenção. Deixe Deus falar com você. Feche os seus olhos, se for possível, e receba esta oração como um bálsamo para a sua alma cansada. O nosso Deus é o Deus da provisão, o Deus que nos vê no meio da tribulação e nos promete uma saída, um livramento. Nesta manhã, a palavra que arde no meu coração é sobre a promessa de Deus na adversidade. Muitos de vocês estão me ouvindo e estão passando por uma fase difícil. Talvez você se sinta esquecido, abandonado. Talvez as coisas não estejam dando certo e você se pergunta: onde está Deus? Eu tenho orado, tenho buscado, mas as portas parecem fechadas. O deserto parece não ter fim. Eu quero te dizer com toda a autoridade que o Espírito Santo me dá que a promessa de Deus para a sua vida não foi cancelada. As provações que você está enfrentando não são um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, elas são um sinal de que Deus está preparando algo grande. Ele está te moldando, te fortalecendo, te capacitando para a bênção que está por vir. A adversidade não é o fim da sua história. Ela é a introdução do milagre que Deus vai operar. Eu sinto de Deus que é uma pessoa que está me ouvindo agora, que se sente traída, humilhada, como se tivessem te jogado em um buraco. Eu quero falar com você. Deus me mostrou a sua dor e me disse para te dizer: o buraco não é o seu túmulo. O buraco é o caminho para o trono. Deus vai usar a sua humilhação para te exaltar. Ele vai usar a sua dor para te dar uma história de vitória. E para ilustrar essa verdade, eu quero que você venha comigo na história de um homem chamado José. Desde menino, ele era um sonhador. Deus colocou nele um destino de grandeza, de liderança, de honra. Seus irmãos o odiavam por causa dos seus sonhos. Eles sentiram inveja da bênção que estava sobre a vida dele. E o que eles fizeram? Eles o traíram. Eles o jogaram em uma cisterna, em um buraco no meio do deserto e depois o venderam como escravo. A Bíblia nos diz que José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar. Por um tempo, tudo parecia bem. Deus estava com ele e ele prosperava, mas mais uma vez a adversidade bateu à sua porta. Ele foi falsamente acusado, foi injustiçado e foi parar numa prisão. José, o sonhador, estava preso, esquecido, sem amigos, sem família, sem a menor esperança humana de sair dali. Mas eu quero que você note um detalhe crucial. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, verso 21, o Senhor, porém, estava com José. Mesmo na prisão, mesmo injustiçado, mesmo esquecido, Deus estava com ele. Naquele lugar de dor, de escuridão, Deus continuava a moldar o caráter de José. Deus o estava preparando para o que viria a seguir. E foi na prisão que ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, abrindo a porta para a sua liberdade. E o que acontece depois? O faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. O copeiro se lembra de José na prisão. E em um único dia, a vida de José muda completamente. Ele é retirado da prisão,
colocado diante do faraó, interpreta o sonho e no mesmo dia se torna o governador de todo o Egito, do buraco para o trono, da humilhação à exaltação, da escravidão à autoridade. Amado, a sua história pode ser parecida com a de José. Talvez você tenha um sonho de Deus, uma promessa que Ele te fez, mas os irmãos da sua vida se levantaram contra você. Talvez você tenha sido jogada num buraco de dívidas, um buraco de solidão, ou na prisão de um problema que parece não ter solução. Eu quero que você olhe para José e entenda: o que parecia o seu fim era apenas o começo do plano de Deus. A prova, a dificuldade, a injustiça, tudo isso está servindo para te fortalecer. Deus está fechando as portas erradas para abrir a porta certa. Ele está te treinando para o trono, para a posição de honra que Ele preparou para você. Não desista da promessa, não desista dos seus sonhos. O mesmo Deus que estava com José na cova e na prisão, está com você agora, na sua dificuldade. A sua história não termina no buraco, ela termina na honra, na prosperidade, na bênção. Acredite, Deus não se esqueceu de você. Você está na palma da mão dele e ele vai te tirar dessa situação, não com as suas forças, mas com a mão poderosa dele. A sua história de humilhação está prestes a se transformar em uma história de exaltação. Você está prestes a viver a restituição de Deus. Agora, vamos orar. Onde você estiver, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos clamar ao Deus de José. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Repita comigo com fé. E diante dessa reflexão, quero agora orar por você, que tem estado nessa situação, traído como José foi, abandonado, esquecido, sofreu injustiça. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, nesta manhã eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço que o Senhor está comigo mesmo que eu não sinta. Eu clamo pela Tua presença em meu deserto. Eu Te entrego a minha dor, a minha angústia, o meu cansaço. Eu entrego a Ti a minha humilhação, a injustiça que sofri. Eu Te peço, Pai, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me dê a fé de José para sonhar, mesmo na prisão. Eu repreendo agora todo espírito de desânimo, toda voz que diz que a minha história acabou. Eu declaro que sou filho de Deus, herdeiro da promessa, e que o meu futuro é de honra, de prosperidade, de vitória. Senhor, assim como o Senhor tirou José da prisão e o colocou no trono, eu peço que o Senhor me tire da minha luta e me coloque na minha vitória. Que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Eu creio e recebo esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amado, se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus, eu te peço, escreva amém nos comentários. Deixe a sua fé registrada. E mais do que isso, compartilhe este vídeo, envie para aquela pessoa que você sabe que está passando por uma luta, para que ela também possa ser alcançada por esta palavra de esperança. Seja um instrumento de Deus. Assim como José abençoou o Egito, a sua história de vitória vai abençoar muitas outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas mensagens. Que a graça e a paz de Deus te cubram esta noite. Descanse, pois o seu Deus está no controle. Fiquem com Deus e nos encontramos todos os dias às 6 da manhã. Tenham um dia abençoado.